Paz, queridos, Deus abençoe em nome de Jesus, Pastor Benio Lopes. Como eu avisei anteriormente, perdão, eu vou ficar 2 semanas, 2 segundas-feiras, porque estou indo ao Japão. Então esses dois eventos coincidem anualmente. Eu vou ao Brasil e vou ao Japão. São duas escolas bíblicas grandes que eu já frequento há algum tempo. Então eu vou deixar aqui as aulas da segunda-feira, dia... Vou pegar aqui para a gente checar direitinho. Estou falando de aula segunda-feira, dia 29, e vou deixar a aula da segunda-feira, dia 6, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui a introdução ao Novo Testamento, ok? Eu fiz alguns prints aqui para ficar mais prática a nossa escola, nossa aula. Eu quero que você me acompanhe aí, por favor. Página de número 133, tá? Unidade 3, o Novo Testamento e a expansão da igreja, tá certo? Me acompanha e a gente vai junto. Próxima página, página de número 135 já, capítulo de número 1 dessa unidade, Atos dos Apóstolos e os primeiros anos da igreja. Eu fiz uma observação ali, que eu já falei isso com vocês algumas vezes. E por quê? Porque no Atos dos Apóstolos nós temos a descida do Pentecoste, não é? O Pentecoste acontece, o Espírito Santo vem conforme Jesus havia prometido. Então eu fiz algumas observações ali, já ali à mão, tá vendo? Ó, onde eu escrevi as festas de Deus, fiz um parênteses, agenda, dei a referência de Oséias capítulo 6, versículo 2, ali à esquerda está observar os tempos. E na próxima chave, que tem 1, 2 e 3, eu coloquei as 3 principais festas que devem ser observadas para aqueles que estudam os acontecimentos do tempo do fim e observam os tempos para a volta de Jesus. Festa da Páscoa, festa de Pentecoste, festas do tabernáculo, tá? Antes de eu comentar sobre isso aqui, eu quero que você leia ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as primeiras 6 linhas que eu sublinhei. Lembrando, estamos falando de Atos dos Apóstolos, os primeiros anos da igreja, ok? Vamos lá. O livro de Atos ocupa um lugar diferenciado no Novo Testamento, uma vez que, posicionando-se entre os evangelhos e as epístolas, retrata os principais eventos históricos ocorridos após a ascensão de Cristo, como o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, elemento propulsor do crescimento e expansão da igreja cristã entre os judeus, samaritanos e nações gentílicas, ou os gentios, tá bom? Gentias ou gentílicas, ok. Gente, é o seguinte, Deus se move pela sua agenda. A agenda de Deus tem base nas festas de Deus. Então essas festas precisam ser observadas com detalhe. Para cada dia de festas, por exemplo, a festa da Páscoa durava um dia, depois viria a festa de Pentecostes, depois teria a festa do tabernáculo. Então, da Páscoa para Pentecostes, porque Pentecostes é exatamente 50 dias depois, ok? 50. E nós temos uma observação profética, porque esses dois instantes estão conectados, que é Joel capítulo 2 e Atos dos Apóstolos capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo ainda, com base em Pedro, que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, nós estamos vivendo tecnicamente esse tempo, né, profético. Por quê? Porque nós ainda vivemos o segundo dia, que é o dia de Pentecostes. Nós ainda estamos vivendo nesse segundo dia aqui, sobrenaturalmente. Então, esse derramamento, esse derramar, essa ação sobrenatural de Deus, essa ação sobrenatural ativa, ainda está acontecendo. Então, o segundo dia, que é o dia de Pentecostes, profeticamente ainda não acabou. O terceiro dia é o dia da reunião final, que é quando nós seremos reunidos como igreja, que aponta para o arrebatamento. E a base disso está no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2. Né? No terceiro dia, ele vai nos ajuntar, ele vai nos reunir, e então estaremos para sempre com ele. Isso é simplesmente sobrenatural. Então, quem gosta de estudar essa parte, tenha isso aí como informação, tá? Ainda com relação a Atos dos Apóstolos e os primeiros anos da igreja, página 135, com relação à autoria, vamos avançar um pouquinho,
lá para a página de número 136, tá? Então, quer dizer, a observação que a gente tem com base no escritor aqui é que a Universidade de Aberdeen, alguma coisa assim, da Escócia, aponta dois argumentos como fundamentais para a assertiva de que Lucas, o médico e companheiro de Paulo durante as suas viagens missionárias, foi também potencialmente o escritor que é chamado de a continuidade do evangelho, né? Ou o segundo evangelho, ou o terceiro evangelho, é a continuidade. Quer dizer, Paulo é o escritor deles. Tem ali referências bíblicas que sustentam isso, tá bom? Lá um pouquinho eu não sublinhei, mas no próximo parágrafo, que ele registra como segundo lugar, que como parte do método de identificação da autoria, estão as evidências externas, ou seja, os escritores do período, que eles chamam de período patrístico, o período subsequente à era apostólica, eles apontam e reconhecem também que Lucas ele foi o escritor dos evangelhos também. Então, tá aí. A autoria, continuação, Lucas. Bom, lá embaixo, 1.2, data e local da redação. Vamos um pouquinho, 137, dentro da questão da discussão, né? Vamos voltar a 136 lá, ó. Um dos problemas mais discutidos no meio erudito do Novo Testamento hoje em dia é a questão da data em que o livro de Atos dos Apóstolos foi redigido. Então nós temos duas datas. Você pega a primeira, ali ó, 63, e pega a última, 68. Então, entre 63 a 68 aproximadamente depois de Cristo. As datas sugeridas, elas têm a ver com o fato de que Lucas não tenha registrado a queda da cidade de Jerusalém. Então, gravita em torno disso. Um pouquinho mais lá embaixo, onde eu sublinhei 3 linhas lá, ó. Levando em consideração as hipóteses de que o evangelho tenha sido escrito em Antioquia, Roma ou Éfeso, então, quanto ao lugar, é razoável imaginarmos uma dessas cidades como o local da redação de Atos dos Apóstolos, tá bom? Lá embaixo, 137, 1.3, nós temos os destinatários e o tema propriamente dito, né? Então vamos lá para a página seguinte. Atos, uma clara continuação do terceiro evangelho, 1.1. O autor refere-se novamente a Teófilo, então, num primeiro momento, você vai identificar que tanto Lucas, o Evangelho, como Atos foram escritos para Teófilo, ok? Possivelmente um alto oficial do governo romano e patrocinador pelo interesse em conhecer mais do cristianismo. Quando eu falei para você que ele patrocina, Lucas escreve o Evangelho de Lucas em 2 vias, uma para ele e outra para Paulo, e depois as experiências de Lucas, do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Atos, são conversas, são experiências, é o dia a dia do que ele viveu ao lado de Paulo nas viagens missionárias que ele acompanhou o apóstolo, ok? Um pouquinho mais embaixo lá, ó, os evangelhos, né? Nos evangelhos vemos o nascimento da igreja em Jerusalém, e em Atos dos Apóstolos, nós vemos o desenvolvimento e a expansão desta igreja em todas as direções. Por isso, o tema de Atos dos Apóstolos ele pode ser assim, ó, 3 palavras-chave. Ascensão surgiu, né, quer dizer, Cristo foi, descida, o Espírito Santo desceu, expansão. A igreja se torna relevante no mundo todo e se expande. Ok? 1.4, propósito e fonte informativa. Levando em consideração que Atos dos Apóstolos é continuidade do terceiro evangelho, uma vez que neste Lucas retrata o Messias realizando sua obra de redenção, e aquele, ou seja, e naquele a igreja aparece como instrumento desse mesmo processo de salvação. Naquele é Atos. Em Lucas, ele retrata o Messias realizando a sua obra de redenção. Em Atos dos Apóstolos, a igreja aparece agora nesse processo de salvação. É a expansão do evangelho em todo o mundo, ok? Próxima página, página de número 139, lá em cima ainda. Eu falei isso rapidinho. Os primeiros 15 capítulos de Atos dos Apóstolos é conhecido como a seção de nós. Por que a seção de nós? Nós. Era Lucas e Paulo nas viagens discutindo, vivendo e experimentando toda a vontade de Deus. Lucas está na companhia
do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E ali estão as referências. E o que é quanto à questão da fonte, lá embaixo, nas últimas linhazinhas antes de 1.5, o mais importante é o fato de que Lucas ter tido contato pessoal. Qual foi a fonte? Ele teve esse contato pessoal, ele conversou com pessoas, ele viu pessoas, ele investigou, ele entrevistou pessoas que viveram nos dias de Cristo e potencialmente deram continuidade e também viveram os primeiros anos da igreja primitiva. Está aí, lugar, fonte de Atos dos Apóstolos. Página 139, 1.5, o Espírito Santo e o estabelecimento da igreja, porque o Evangelho ganha força e expressão pela descida do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo. É o Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo no Evangelho, o Evangelho do Espírito Santo ativo em Atos dos Apóstolos. Então, na próxima página, página 140, eu observei ali, Lucas, quando apresenta o quadro da vida e pregação do Evangelho pela igreja, desde Jerusalém, ele vai dimensionando, ele vai mostrando essa dimensão e essa expansão, passando por Samaria, Judéia, Ásia Menor, Grécia e finalmente Itália, deixando claro a presença marcante do Espírito Santo em todos os atos da igreja. Foi uma expansão que atingiu todo o mundo da época. A chamada experiência do Pentecoste foi o ponto determinante, é o ponto culminante, definitivo, que separou a igreja do judaísmo, ok? Anote que isso é importante considerar quando você estiver falando sobre Atos dos Apóstolos. Nas próximas páginas, a partir de 1.6, por exemplo, página 141, nós temos as viagens missionárias de Paulo. Então, Paulo, nesse processo sobrenatural, logo após a sua sobrenatural conversão, ele dá agora início aos seus projetos missionários de visitação, expansão, pregação. Graças a esses projetos missionários, ele contribuiu consideravelmente para a propagação e a expansão do Evangelho pelo mundo. Essas viagens missionárias ficaram registradas, elas estão ali por todo o livro de Atos dos Apóstolos. Você pode ler do capítulo 13 ao capítulo 28 e entender essa expressão, essa máxima, toda a prática, todo o dia a dia, tudo que foi vivenciado através das viagens missionárias de Paulo na expansão do Evangelho, até que ele é conduzido e preso lá em Roma. Então, nas páginas seguintes, por exemplo, página anterior, nós temos ali a primeira viagem missionária de Paulo. Na página 142, a segunda viagem missionária de Paulo. Você vê as setinhas por onde ele passa. Está lá, na primeira, ele sai. Olha o caminho que ele faz. Ele sai de Perge, vai para Icônio, depois para Derbe, depois volta, passa por Listra, depois volta, depois vai a Antioquia, depois a Atália, né? Depois para Pafos, e vai para Chipre e volta. Essa foi o primeiro. Olha o reduto, olha as embarcações, olha por onde ele tem que passar, as navegações, melhor dizendo. Na segunda viagem missionária, ele já expande, olha como ele alcança o mundo da época. É impressionante a força de expressão geográfica e territorial do avanço da pregação. Graças a Deus pela vida de Paulo. Depois a gente vai ver um pouquinho mais. Olha a terceira viagem missionária de Paulo agora, ele volta refazendo, checando, né, colocando novos pastores, novos missionários, gerando novos líderes para que pudessem ir continuando a obra, né, da expansão da igreja. Por isso há quem diga que se os discípulos, por exemplo, na pessoa de Paulo, existisse hoje, todo o mundo estaria evangelizado ou alcançado. Porque a força motivacional de poder de unção era uma força sem precedentes para a vida do apóstolo, né? Página de número 145, concluindo, agora você vai ter depois, se quiserem estudar sistematicamente, o esboço do livro de Atos dos Apóstolos, mas lá no alto, por favor, na página 145, as viagens missionárias empreendidas pelo apóstolo Paulo,
abarcar um período de cerca de 12 anos. Olha isso, gente. Ou seja, de 45 a 57 depois de Cristo. Durante esse espaço de tempo, o evangelho libertador de Cristo alcançou as mais importantes cidades da Ásia Menor. Na Galácia, da Espanha, se considerarmos que o evangelista aos gentios tenha realizado a sua 4ª viagem missionária. Ok? Enfim, isso é simplesmente apaixonante. Eu amo isso aí tudo. Então, se você for expandir isso e se tornar um especialista em Atos dos Apóstolos, você pode então agora sistematicamente estudar o esboço do livro, tá? Página de número 147, capítulo de número 2, Paulo e a contribuição ao Novo Testamento, que vale a pena aqui a gente considerar. Dá uma olhadinha aí na página 147. Ok, capítulo 2 então, página 147. O que a gente tem aí, ó? A obra realizada por Paulo se constitui uma das mais surpreendentes em todo o Novo Testamento. Nascido e criado num lar judeu, registra isso aí, é importante. Aprendeu desde cedo a obediência irrestrita aos preceitos da lei judaica, tornando-se um ardoroso defensor do Torá. É em meio à intolerância e cegueira espiritual que no caminho para Damasco, Cristo o encontra e o transforma no mais destacado missionário cristão do primeiro século, contribuindo mais do que qualquer outro com a propagação do cristianismo. Queridos, às vezes quando a gente fala isso, as pessoas se sentem desconfortáveis. Você está entendendo? E você consegue perceber esse detalhe? Você percebeu? Quem é que Deus levantou para ser um líder ou um mais destacado missionário cristão da sua época? Olha lá, ó. Criado no lar judeu, aprendeu desde cedo a obediência irrestrita aos preceitos da lei judaica, tornando-se um ardoroso defensor da Torá. Você está entendendo? Agora eu te pergunto, era um cara ignorante? Era um cara não preparado? Era uma pessoa despreparada? Você não vai além daquilo que você sabe, gente. Em qualquer área da sua vida, não é só na igreja, não. Fica tranquilo que o dono da empresa vai ser sempre o cara mais inteligente. O gerente vai ser o cara sempre mais preparado. O líder em destaque vai ser aquele que realmente sempre foi ou se manteve mais capacitado. Em qualquer área da vida, você só vai se sobressair se você se capacitar de verdade. E Deus sabe disso. Usa ferramentas. Deus usa ferramentas que podem produzir um maior e mais poderoso efeito. Você está entendendo? Não adiantava pegar um Cornélio, por exemplo, para ser o apóstolo dos gentios. Porque Cornélio mal poderia influenciar a sua casa e a sua família. Nem pagão era e nem judeu era. Mas da onde Deus tira? Deus tira de um judaísmo profundo, altamente capacitado, um cara formado aos pés de Gamaliel, inteligente, versátil em todos os idiomas na época, falava o latim, falava o grego, falava o hebraico, falava o grego, falava o koiné antigo da época, fluente em todas as línguas e idiomas. Deus vai usar quem, gente? Olha a velocidade de propagação e a força que esse homem produziu no efeito do mundo todo, né? Por ter sido judeu, mas nascido em uma região romana, ganhou o título de romano. Então ele tinha carta aberta para entrar no mundo todo. Você está entendendo? Deus tem as pessoas específicas estrategicamente. Vale a pena considerar. Vamos lá. 147, 2.1. Paulo, origem e formação. Olha lá. Ó. Paulo nasceu em Tarso, cidade localizada às margens do rio Cídno, na planície siciliana. Se você quiser dar uma olhadinha com mais detalhe, geograficamente, nós já falamos no livro de geografia, ele vai trabalhar sobre a cidade de Tarso. Agora, página 148. Filho de pais judeus, todas as referências bíblicas, nascendo em Tarso, uma das muitas províncias do vasto Império Romano, Paulo obteve a cidadania romana e com ela incontáveis privilégios, entre eles o livre trânsito pelas inúmeras estradas que cortavam o império, o que possibilitou posteriormente a divulgação do evangelho nas cidades e vilas mais longínquas. Ora, Deus trabalhando estrategicamente na vida de Paulo.
Ó, instruído aos pés de Gamaliel, um dos mais destacados doutores da lei, membro do Sinédrio e líder da ala mais liberal do grupo dos fariseus, Paulo obteve a educação mais excelente da época, a ponto de, segundo ele mesmo, menciona em Gálatas 1:14, sobrepujar em conhecimento o zelo da sua idade. A educação que obteve não se limitava à religiosa, sendo esta, entretanto, a que lhe concedeu maior zelo, ou zelo mais meticuloso, certo? Aí o que tem ali, ó? Deixa eu tirar esse negócio que tá me atrapalhando. Ok. Incluindo-se também a filosofia, a retórica, a matemática e a literatura. Então tá aí. Quem é que vai liderar meu povo? Pastor, então quer dizer que outros não podem? Podem. É que tem gente que lidera 100, tem gente que lidera 200, tem gente que lidera 400 e tem gente que lidera 50 mil. Tem gente que lidera 100 mil. Entendeu? É assim. Essa é a ideia. E o interessante, se você puder observar, em nenhum momento a biografia de Paulo diz assim: sabendo ele que seria muito usado por Deus, esmerou-se em estudar e ser muito inteligente. Não. Ele simplesmente se esmerou em conhecer. E na parte religiosa de fé, esmerou-se em defender a Torá. Mas em todo o mais, ele se tornou potencialmente sábio, inteligente, bem relacionado e assim por diante. Né? 2.2, Paulo, vida e conversão. Conhecido de todos nós, vamos só destacar alguns pontos. Paulo, a despeito de ter nascido em Tarso, na Cilícia, passou sua infância e adolescência em Jerusalém, onde foi educado e passou por todos os ritos de iniciação judaicos, entre eles a circuncisão. Está aí a referência, Filipenses 3 e 5. Seu zelo pela lei e tradição judaicas o transformaram num perseguidor implacável dos cristãos, porque ele defendia a qualquer custo aquilo que ele acreditava dentro do judaísmo. Né? Sabemos que foi no caminho de Damasco que agora ele, o Saulo de Tarso, foi surpreendido por Jesus e a sua vida começou a ser transformada. Página de número 150, a Bíblia diz que ele estava debaixo de uma autorização do sumo sacerdote Caifás e ele vai com unhas e dentes, parte para cima dos cristãos, respirando ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Né? Saulo, ele não podia aceitar a interpretação da lei segundo o ponto de vista do cristianismo agora. Você está entendendo? Ele não conseguia colocar isso na cabeça dele. Ele simplesmente rejeitou isso. Ele rejeitou essa definição de justiça segundo os moldes dos cristãos em relação ao que os fariseus pregavam dentro do judaísmo. Né? Os cristãos agora estavam pregando a Jesus como Messias. Eles diziam que agora eram seus seguidores e que agora estavam se tornando o autêntico povo de Deus. Isso gerou uma ira sem precedentes em Paulo, e ele colocou no coração: eu vou exterminar essa gente. Mas aí no caminho de Damasco, no trajeto para Damasco, as coisas mudaram. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo de número 3, que subitamente ele viu uma luz do céu que brilhou ao seu redor, ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele é confrontado pelo Senhor. A história bíblica diz, no versículo 5, parte A, que ele pergunta: quem é que fala comigo? E ele usa a expressão Senhor. Dá uma olhadinha lá embaixo, ó, nas subscrições que eu fiz ali. Ó. A pergunta feita por Saulo, logo após ouvir a voz que emanava da mesma claridade que pairou sobre ele, sobre a sua guarnição, não mostra necessariamente o conhecimento da identidade de quem lhe falava. Ele não está dizendo assim: ei Senhor, tudo bem? Ele não está dizendo: ei Senhor, fulano de tal. Ei Senhor, Senhor no sentido de eu sei que é alguém mais velho que eu que está falando comigo. Não. Mas a tradução dentro do original, ele usa a expressão Kyrios. Ele usa essa expressão Kyrios. E essa expressão está dizendo que quando ele diz: quem és tu, Senhor? Ele está reconhecendo que algo ou alguém sobrenatural estava falando com ele. Então ele realmente entendeu que aquilo só podia ser coisa de Deus e vinha do céu e não tinha para onde escapar. Ali Paulo começa a ser gerado em todo o propósito de Deus para a vida dele. Tá? Página 151, Paulo foi conduzido à cidade de Damasco, e então, após a visita de Ananias e da cura milagrosa da cegueira, ele se levanta e se torna o maior pregador missionário,
né, apóstolo expansionista da igreja depois de Jesus e depois até mesmo de todos os próprios apóstolos. Por isso a crise gerada aí ao longo de todas as epístolas e tal. O início do ministério apostólico de Paulo não foi uma das coisas mais fáceis. Entre as diversas dificuldades que ele teve que enfrentar, além do descontentamento dos seus compatriotas judeus, que vez ou outra tentavam matar ele, estava a desgastante tarefa de se reafirmar como apóstolo, seja em suas pregações ou em suas epístolas. Eu já expliquei isso diversas vezes, houve uma crise entre Pedro, Tiago, João e Paulo, ok? Pedro não o considerava apóstolo, Pedro o tornou abortivo, 1 Coríntios 15, quer dizer, antes que ele pudesse ser gerado apóstolo, Pedro, naquela instituição da estrutura apostólica de Atos 1, quando ele interrompe a reunião e diz que para ser apóstolo no lugar dele, porque ele queria um substituto de Judas, e Jesus não mandou substituir Judas em momento nenhum, mas Pedro queria essa substituição de Judas, então Pedro encerra a oração que era para esperar o fogo do céu, para achar um substituto, e aparece o tal do Matias, que ninguém depois nunca mais viu falar. Porque Matias se tornou a escolha de Pedro, a escolha do homem, e na igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo move, estava lá Saulo e Barnabé, Paulo tornou-se a escolha do Espírito Santo. Mas ali ele queria impedir Pedro, praticamente, que qualquer outra pessoa fizesse parte do colégio apostólico. Então tinha que vir Jesus entrar e sair do meio deles, tinha que vir do batismo de João, tinha que ver Jesus ser ressuscitado, tinha que ter andado com Jesus, e Paulo não fez nada disso. Só que aqui está o batismo e a experiência, que é o caminho de Damasco. Ele viu o Senhor, ouviu o Senhor, andou com o Senhor sobrenaturalmente, sim, então o seu ministério. Lá depois, Pedro, Tiago foram reconhecer que não tinha jeito, que realmente Deus era na vida de Paulo. Parece até um cenário muito comum em algumas instituições, em algumas denominações, não parece? Basicamente isso aí, pouca coisa mudou, mas é mais ou menos isso. Por isso que em cada epístola você vê que ele tem a necessidade de afirmar. Só que ele sempre começa dizendo, olha, se você não quer reconhecer o meu apostolado, não tem problema, tá? Eu sou Paulo, ok? Vírgula. Servo do Senhor Jesus, vírgula. Separado para o apostolado por vontade de Deus, vírgula. Com exclusividade do Evangelho. Então, se você não quiser ver o resto, só me respeita. Eu sou Paulo, que era aquele que foi Saulo. Entendeu? Que viu ele no caminho de Damasco. Esse é o BO que está dando aí nas epístolas, tá? 2.3, a questão dos gentios, 151, tá? Eu observei lá, gentios. Aqui é o seguinte, estão se referindo a todos os povos. Quando se falavam gentios, quando os judeus olhavam e diziam para um povo, ô povo de gentio, o que é isso? Estão se referindo a todos os povos, à exceção dos judeus, ok? Que não eram judeus, certo? E que, segundo os judeus, os gentios eram desprovidos de moralidade. Então deveriam ser completamente ignorados. Ao tal ponto que os gentios eram vistos como infiéis, desprovidos do favor de Deus. Os judeus nem sequer entravam na casa dos gentios, não frequentavam regiões em que gentios habitavam, porque eles acreditavam que seriam contaminados e ficariam espiritualmente impuros. Por isso, aprove a Deus fazer do apóstolo Paulo apóstolo para os gentios, porque Pedro nem perto passava, embora a situação muda aqui. Muda onde, pastor? Página 153, a situação muda com a experiência de Pedro dentro da casa de Cornélio. Pega a Bíblia aí um pouquinho agora, vamos ler a Bíblia um pouco? Pega aí a Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos lá? Pegou? Vou esperar um pouquinho, pega aí, pega a Bíblia, pega a caneta. Vamos ler. Eu preferi ler a Bíblia do que se ater ao comentário propriamente dito do escritor, porque eu quero que você leia essa experiência na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Pegou aí? Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte dominada italiana. Quer dizer, um pouquinho de introdução aqui. Na cabeça de Pedro, a igreja só existia em Jerusalém. Judeus não se misturavam, gentios eram imundos e poderiam contaminar espiritualmente a congregação dos judeus, ok? Então o negócio começa a mudar aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 2.
Vamos no versículo 1 e 2 para ficar mais, completo, porque ele continua. O 2 é a continuação do primeiro. Vamos lá, então, a partir do 1 de novo. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte denominada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Olha isso, cara. Olha isso. Havia mais vida na igreja. Igreja, porque igreja é feita de gente. Fora dos muros da instituição de Jerusalém que Pedro queria controlar, do que dentro de, propriamente dito, Jerusalém. Veja, o cara está fora, não era nem pagão e nem judeu, porque o judeu não considerava nada com relação a Cornélio. Mas era um camarada que servia a Deus com a sua casa, era temente a Deus com a sua casa, dava esmolas, orava a Deus continuamente. Esse cara era muito crente. Você tá vendo? Olha só. Versículo 3. Um dia ele viu claramente em visão, quase a hora nona, o cara estava orando, 15 horas, mais ou menos 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Quem és, Senhor? Então o anjo lhe respondeu: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Não esqueça, meu amigo, ofertas, contribuições, tudo isso vai diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão curtidor, cuja residência está junto ao mar. Ele dirá o que deves fazer. Não, Deus precisou... Parece que Pedro não estava tendo tempo para orar, entendeu? Porque Deus fala com quem ora. Deus falou com Cornélio dizendo: olha, Pedro está sem tempo para orar, então ele não está muito conectado às coisas espirituais. Corre lá e manda ele vir, porque eu estou respondendo quem ora. Doideira, né? Vamos lá. Versículo 7. Assim que o anjo que lhe falava retirou-se, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e a um piedoso soldado dentre os que o assistiam continuamente. E depois de ter-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, estando eles a caminho e aproximando-se da cidade, Pedro subiu ao eirado para orar, quase a hora sexta. Aí Pedro, de repente, começou a sentir, eu tenho certeza, que ele começou a sentir um incômodo dentro dele. Eu acho que preciso orar. Vamos orar um pouquinho. Aí ele subiu para orar. Tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava a comida, veio sobre ele um êxtase. Olha aí, o sobrenatural. E viu o céu aberto e o recipiente descendo, como um grande lençol que, pendendo de suas 4 pontas, baixava sobre a terra. Em que circunstância ele começou a ter visão? Na mesa, no momento que ele estava com fome e ia comer. Aqui já começa o mistério sobrenatural, porque tudo começa a acontecer em torno da mesa. Mesa é comunhão. O que é que separava os gentios dos judeus? A mesa da comunhão, porque eles não compartilhavam. Então aquilo os separava. Olha isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Vai pegando aqui comigo. Por isso que eu quis que você lesse a Bíblia aqui comigo. Versículo 12. No qual havia toda classe de quadrúpedes e de répteis da terra e de aves do céu. E ecoou uma voz que lhe dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Ao que Pedro respondeu, dizendo: De maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma ou coisa imunda. E pela segunda vez a voz lhe falou: Aquilo que Deus purificou, tu não o chames de comum ou de impuro. Versículo 16. E isto aconteceu por 3 vezes, e logo foi o recipiente recolhido ao céu. E enquanto Pedro refletia sobre o que seria aquela visão que havia sido, eis que os homens enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, e estavam parados no átrio da casa. E os caras estão chegando. E chamando, averiguavam se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E enquanto Pedro ainda meditava sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te procuram, já estão aí. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, sem duvidar de nada, porque te os enviei. Pedro desceu ao encontro desses homens e disse: Eis que eu sou a quem buscais. Qual é a razão por que estáis aqui? Versículo 22, vamos lendo. E eles responderam: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que goza de bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi revelado por um santo anjo que se chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Olha isso. Você imagina Pedro vendo isso? Que coisa... Não, assustador ouvir isso aqui. Olha o
sobrenatural que envolveu a vida de Cornélio. Nós estamos aqui como testemunho disso, e ele viu um santo anjo, e aqui a gente está. Né? Versículo 23. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles, e certos irmãos dentre os de Jope o acompanharam. Um dia depois entraram em Cesareia. Olha só a distância. E Cornélio os esperava, tendo reunidos os seus familiares e amigos importantes. Quando Pedro entrava, Cornélio saiu ao seu encontro, inclinando-se aos seus pés, o adorou. Olha o respeito com o apóstolo. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem como tu. E conversando com ele, entrou e viu que ali havia reunido muita gente. Então lhes disse: vós bem sabeis que não é lícito para um judeu relacionar-se ou achegar-se a estrangeiro, mas Deus me mostrou que não devo chamar comum ou impuro ou imundo a homem nenhum. Olha só. Pedro não queria, cara. Meu Deus do céu, olha só a revolução. Versículo 29. Pelo que ao ser chamado, vim sem replicar. Agora, pois, eu pergunto, sob que palavra me mandaste chamar? E Cornélio disse: há 4 dias eu estava em jejum e oração até agora, mas há 4 dias eu estava orando a hora 9, e eis que um varão se deteve diante de mim com vestiduras resplandecentes. Meu Deus do céu, orando, jejuando há 4 dias. Não, eu não vejo coisas sobrenaturais, eu não vejo anjos, eu não vejo movimentação sobrenatural. Deus não faz nada diferente comigo. Vai orar, irmão, vai jejuar, vai além daquilo que é a sua oração de comer, vai além daquele negócio, em nome de Jesus, amém. Ore por 4 dias, por 3 dias, por 4 dias, por uma semana, todo dia, uma hora específica. Ele está dizendo aqui, ó, todo dia, por 4 dias, na mesma hora, eu orava. Porque orar é falar com Deus e é momento de comunhão. Não é orar por muito tempo, mas é ser fiel todo dia em um momento. Oh, pelo amor de Deus. Tem alguém aí, gente? Olha isso, olha o testemunho, olha isso. Versículo 31. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Versículo 32. Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado junto ao mar, em casa de Simão, curtidor. Ele vindo te falará. Portanto, enviei quem te chamasse, e fizeste uma bela ação em vir. Agora, pois, todos estamos aqui diante da face de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado da parte do Senhor. E Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz a acepção de pessoas. Quer dizer, não tem para onde correr, Deus ama vocês e eu preciso fazer isso. Né? Versículo 35. Senão que em qualquer nação aquele que teme ao Senhor e pratica a justiça é aceito por ele. Esta é a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Versículo 37. Vós sabeis que esta palavra foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 39. E nós somos testemunhas de tudo o que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, penduraram na cruz. Veja que a mensagem é uma só, não mudou. A este Deus ressuscitou o 3º dia e operou para que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que anteriormente Deus escolhera, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele ainda estava duro e determinado em todos os pontos de crivo que ele estabeleceu para o colegiado apostólico. Porque ele cita na pregação aqui o que ele inventou lá em Atos 1, 10 a seguir. Agora veja só, versículo 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que este é o que foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. A respeito dele, todos os profetas testificam, pelo seu nome todo aquele que crê receberá a remissão dos pecados. Agora ele está entendendo. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam a palavra. E todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram da circuncisão, maravilharam-se de que também sobre os gentios se pudesse derramar o dom do Espírito Santo. Ué,
falar em língua estranha, gente. E o povo fica aí discutindo sobre isso, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então Pedro respondeu, está aqui, não tem discussão. Estes também, como nós receberam o Espírito Santo, alguém porventura poderia recusar-lhes a água para que não sejam batizados? E ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe rogaram que permanecessem ali com eles por alguns dias. Porque é possível, sim, ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas estranhas antes mesmo do batismo. Mas o batismo deve ser encarado, porque com ele morremos. É o sepultamento e a declaração de fé. Romanos capítulo 6, completo, estude lá. No batismo, nós declaramos aquilo que acreditamos pela fé. Morremos com ele e seremos ressuscitados com ele. Gente, eu acho isso fantástico. Fantástico esse capítulo 10. Aí eu sublinhei então ali, ó. A rigor, a experiência de Pedro tinha por objetivo levá-lo a concluir que a distinção entre alimentos puros e alimentos impuros, amplamente divulgados na página do Antigo Testamento, já não existe. De tal forma que os cristãos, sejam eles judeus ou não, poderiam consumir qualquer tipo de alimentos em que isso resultasse em profanação, pecado. Então a comunhão seria restabelecida, porque a comunhão sempre é restabelecida na mesa. Maravilha? Agora a gente já está começando praticamente a concluir. Página de número 155, nós temos a questão dos gentios e o concílio de Jerusalém, que nada mais é do que o momento em que eles decidiram, em termos quantitativos, o que os convertidos gentios deveriam observar do judaísmo, sem que isso comprometesse a essência do evangelho de Cristo. Então eles queriam continuar, eles queriam ser cristãos e continuar judeus com as suas práticas. Isso vai gerando uma série de conflitos. Pedro perde o controle. Por isso, as epístolas de Paulo nascem, porque agora Paulo começa a ajustar todas as confusões. Sim, gostem ou não, sim, que Pedro não sabia administrar e que nas suas epístolas Pedro reconhece e aí se alinha com o que Deus havia revelado a Paulo. Tá? Porque nem todo mundo faz tudo, rapaz. Ninguém faz tudo sozinho. Tem gente que está pensando mais além e Deus vai alinhar tudo lá na frente, porque Deus é o Senhor de todo o propósito. Página 156, a observação que Tiago faz concernente aos pontos que deveriam ser considerados para que os gentios cristãos permanecessem fiéis à proposta do judaísmo, sem que pudesse ferir os conceitos do judaísmo. Então, o que Tiago considera, que é aqui, ó, são 4 observações que ele faz. A abstenção das contaminações dos ídolos, que tem a ver com o comportamento religioso, né? Não idolatria. A abstenção das relações sexuais ilícitas, que é aquela prática prostituída de culto, de vergonha, de bagunça que havia, né, entre os gentios. A abstenção da carne de animais sufocados, porque isso tinha muito mais a ver com a manutenção da vida, a questão higiênica, ou a manutenção da longevidade do corpo. Então, não era só a questão de porque era contaminoso, mas é porque evitaria que o corpo ficasse doente e então se tornasse longínquo, a vitalidade, entendeu? Interessante, Deus pensava em tudo, né? E, por último, a abstenção do sangue, porque sangue clama, sangue reclama e sangue justifica. Então, sangue é vida, sangue não deveria ser consumido, absolutamente não deveria ser ingerido, ok? Foi através do Concílio de Jerusalém que houve uma demonstração de maturidade por parte da igreja cristã primitiva. Ela agora está se organizando, ela está se ajustando para se tornar a igreja de Jesus em toda a sua expansão. Deus abençoe. Fique atento, por favor. Ouça, assista, releie, anote. Até a próxima aula. Deus te abençoe.